Meus amados irmãos e ouvintes, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Com alegria chego mais a uma oportunidade de estar com vocês, agradecendo pela sua gentileza, por ter acompanhado até agora os nossos vídeos, ter compartilhado com seus amigos, seus irmãos, seus parentes e recomendado a alguns que não estejam inscritos, que se inscrevam para que possam também receber as mensagens do Evangelho, aquilo que temos nos esforçado e que o Espírito Santo tem nos ajudado a fazer para o enlevo espiritual de cada um daqueles que nos assistem. Convido-vos para lermos um versículo na palavra do Senhor que está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Quem é esse cego de Jericó? E por que Jesus se interessou por ele? Apesar de estar ali com a grande multidão, ainda teve oportunidade de atender o clamor deste pobre mendigo que estava à beira do caminho. Meus amados irmãos, essa passagem do cego de Jericó, ela é escrita nos 3 evangelhos sinóticos. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam dessa passagem. Há algumas diferenças que não mudam em nada a veracidade da palavra, que eu não vou tratar aqui, mas Mateus e Lucas, eles não dão o nome a este cego. Ele apenas dizem, todos 3, que foi perto de Jericó, e todos 3 também reconhecem a linhagem familiar de Jesus quando o chamam de filho de Davi. Só Marcos me parece ser mais cuidadoso, que ele dá o nome ao cego, dá o nome de Bartimeu e ainda dá-lhe o nome do pai, filho de Timeu. E há uma curiosidade também que nenhum dos outros 2 tratam. Mateus e Lucas falam de um cego ali que morava em Jericó. Já Marcos, ele trata Bartimeu, filho de Timeu, o cego. Como se ele quisesse fazer uma diferença entre o Bartimeu ali da história, entre outro Bartimeu que não era cego. Ou ainda, ele queria fazer uma diferença entre aquele cego, Bartimeu, entre outros cegos. O certo é que a história verdadeira da Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó e havia esse cego ali. E ouvindo a multidão, ele que estava ali à beira do caminho, mendigando, ele ouviu o barulho da multidão que passava, sendo ele cego, ouviu o barulho, mas não sabia do que se tratava. Diz a Bíblia que ele perguntou a alguém ali da multidão e disseram, não é Jesus que está passando? E ele se interessou. E Jesus, naturalmente, era alguém muito conhecido pelos seus milagres, pela sua fama de filho de Deus, de alguém que tirava pessoas da cama, aquele que curava leprosos, aquele que devolvia vistas aos cegos, aquele que já havia ressuscitado mortos. Então ele se interessa e
clama a Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagine que, se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus não parou. Jesus ia passando juntamente com a multidão. E a Bíblia diz que as pessoas que passavam também repreendiam o cego para que não clamasse. Como se dizendo que Jesus não ia parar para dar atenção a um cego que estava ali à beira do caminho. Diz a Bíblia que aquele homem que não tinha naturalmente visão, não via a ninguém, mas ele tinha a percepção do tempo. E ele sabia que aquele não era o momento dele ficar discutindo com quem estava passando. Aquele era, assim, o momento de ele buscar a ser ouvido por Jesus. O negócio dele era com Jesus e não com os transeuntes da multidão, que naturalmente não tinham compromisso com o cego, com o pobre que estava ali necessitado de uma ajuda. Então, como ele tinha essa percepção de tempo, e ele sabia que quanto mais ele ficasse discutindo, Jesus sumia, Jesus se distanciava, a Bíblia diz que ele agora clama mais alto. Glória a Deus. É claro, se Jesus havia passado, ele não podia clamar com a mesma voz primeira, senão Jesus não ouviria. E a Bíblia diz que ele então clama mais alto. E ele tem mais uma coisa, ele, como a frase mais curta é melhor de ser ouvida ou entendida, no primeiro chamamento ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No segundo ele só disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Jesus então, meus amados irmãos, apesar de já ter passado alguns metros que a Bíblia não diz, ele então ouve. Apesar da insistência dos transeuntes, dos acompanhantes da multidão, em que aquele homem se calasse, em que, como quem dizia, deixe Jesus em paz, Jesus ouviu. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, ele ouve o clamor do pecador. Ele ouve o clamor do necessitado. Ele se interessa pelas necessidades daqueles que estão em situação difícil. Jesus então parou contra a vontade de muitos ali que não queriam que ele parasse, que não queriam que ele desse atenção àquele simples cego. Jesus então para e diz: tragam o cego. E alguém foi lá, tomou o cego pela mão e levou ao Senhor. Glória a Jesus. Eu quero lhe dizer nessa tarde, a multidão muitas vezes se apresenta como um empecilho, como uma dificuldade para que nós alcancemos a vitória. Quantos não já disseram a você que essa vida de crente é uma vida de pessoas analfabetas, que não sabem o que fazem, que não vivem? Quem está na multidão não tem a percepção do quanto Jesus é bom para cada um de nós. Quem está na multidão acha que está tudo bem por ali. Acha que Jesus está ali, eu vou acompanhar para ver os seus milagres, para ver o que é que ele vai fazer. Outros iam ali para censurar. Mas Jesus passava exatamente na hora que aquele cego estava necessitando. E quando o cego chega, Jesus, assim, muito rapidamente, só faz perguntar: o que queres que eu te faça? Parece até uma pergunta meio sem nexo, meio sem sentido, porque o homem era cego, estava pedindo misericórdia. Mas Jesus quer que você pronuncie com seus próprios lábios. Jesus quer que você confesse a sua necessidade. Ele pode supri-la, mas ele quer que você confesse. Então o cego diz: que eu tenha vista, ou que eu veja. Glória a Deus. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Jesus então se refere não ao problema dele estar ali todos os dias mendigando. Não. Jesus se refere à atitude que ele teve em enfrentar a multidão, em enfrentar a controvérsia
das pessoas que estavam ali para ver Jesus, para falar com Jesus, para ter com Jesus. Eles não pensavam, aliás, o cego, ele não pensava em outra coisa. Eu, como dissesse no coração, nada me impede, eu quero falar com ele, eu quero estar com ele, eu quero ver. Se você tiver essa atitude segura, sincera e persistente, que teve o cego lá em Jericó, certamente a sua vida vai mudar. Jesus fará algo grandioso na sua vida, algo que você nunca viu, algo que você busca até hoje e que acha até que não vai encontrar, que não vai alcançar. Se você tiver uma atitude corajosa ao lado do Senhor, você vai ter essa alegria que você quer, mas acha impossível. O cego, que alguns dizem que era de nascença, talvez pensasse, nunca mais eu verei, nunca verei nada. Serei cego para sempre. Não, só será cego para sempre até encontrar Jesus. Os seus problemas só são insolúveis até que você encontre Jesus. Aleluia! Os seus problemas só continuarão dia após dia até que você encontre Jesus. Jesus se oferece para lhe dar vitória, como deu vitória àquele cego, mesmo contra a multidão, mesmo contra a vontade da multidão. Jesus te ouve. Aleluia! Levante a sua voz, faça um clamor. Jesus vai te ouvir. Quem sabe você já se afastou do Evangelho e acha que não há mais jeito, não tem mais como voltar. Clame a Ele. Ele vai te ouvir e vai reescrever o seu nome no livro da vida. E você que nunca aceitou Jesus como Salvador, é essa a hora, é essa a oportunidade. Clame por Ele. Mesmo que o seu pai não queira, mesmo que sua mãe não queira, os seus amigos não queiram, a sua alma deseja, a sua alma precisa que você aceite Jesus como Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.